Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Antônio Santos e estamos estudando a revista A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, da editora CPLE. E hoje teremos a aula da lição de número 5, que tem por título Contra os Falsos Profetas. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estar gravando essa aula. E também quero agradecer ao crente docente, ao professor Edvanei, pelo convite. E quero agradecer a minha liderança, pastor Felipe Holanda, ao qual muito tem investido na minha vida. E eu quero agradecer, não posso já dispor o meu agradecimento. Obrigado, pastor, que Deus o abençoe, caso esteja tendo a oportunidade de escutar essa aula. Eu gostaria que você, meu amigo estudante, gostaria que você acompanhasse a leitura do texto áureo junto comigo, que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1. Caso você não esteja com a revista em mãos, acompanhe da Bíblia. Que o texto vai dizer o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha como esse texto é forte. Esse texto ele nos arremete a uma verdade que é muito interessante que tem acontecido nos nossos dias. Isso é um alerta para o povo. Gostaria que também você lesse comigo a verdade prática, que vai dizer o seguinte: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A palavra de Deus deixa claro a existência de falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, porque surgirão falsos profetas. Mateus capítulo 24, no verso 24. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo. Os falsos profetas tinham palavras de bênção. A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso ter essa sensibilidade de discernimento espiritual para discernir a fonte de profecias. Hoje em dia estamos diante de um problema que já não é algo novo, como podemos aprender, iremos aprender nesta lição. Pois num período muito anterior ao que vivemos hoje, pessoas se levantaram para dizer coisas que elas acreditavam que vinham da parte de Deus, mas que não era, e hoje temos muitos problemas com isso. Pois um cristão maduro deve sempre pautar o que está ouvindo se está realmente de acordo com a palavra de Deus, para que não caia em engano. Porque um cristão maduro não busca apenas receber palavras de bênção, mas sim buscar uma direção da parte de Deus. O cristão maduro ele não fica retido a profetada, é um termo que usamos no nosso meio hoje em dia, profetada. É algo que a gente realmente tem que estar alerta, com nossos olhos espirituais abertos, para que nós não recebamos qualquer tipo de palavra. Então, qual é a função do profeta no Antigo Testamento? A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Acho válido citarmos aqui o significado da palavra profeta no hebraico, é Nabi, que significa porta-voz ou orador. Queria que você acompanhasse, desse uma lida em Êxodo capítulo 4, verso 10 ao 15,
para entender mais ou menos o que acontece aqui, né? Qual é o entendimento? Aqui temos um entendimento sobre que um profeta no Antigo Testamento, por exemplo, temos que Arão era um porta-voz de Moisés, pois Deus falava com Moisés, e assim ele passava as direções através de Arão ao povo. Essa passagem ela vai nos elucidar isso aí, a função do profeta no Antigo Testamento, e Arão é um exemplo que podemos citar aqui na nossa lição. Existiam outros termos também para designar os profetas de Deus. Os profetas também são conhecidos como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. E homem de Deus. Olha que interessante. Pois dessa forma podemos ver o testemunho de alguém que tinha um relacionamento com Deus, que o escutava e falava tudo aquilo que vinha do Senhor. E não vinha da sua própria mente e vontade, pois, olha isso, aqui é algo muito interessante, pois como mensageiro é aquele que leva uma mensagem que partiu de algum lugar. Pois os reis da antiguidade possuíam esse tipo de pessoa por perto. E nosso Senhor Jesus trouxe uma mensagem, que são as boas novas. É o Evangelho. Como embaixador, é alguém que representava um reino, e Jesus veio para representar o reino de Deus. Como servo, veio nosso Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos em João capítulo 13, pois Cristo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E, além disso, assumiu a forma de homem, pois o Verbo se fez carne. Então aqui temos um exemplo nítido e claro de Jesus como o profeta. Porque Jesus não era um profeta, ele era o profeta prometido, aquele ao qual as Escrituras apontavam, né, em todo o seu contexto. A Bíblia, de acordo com a teologia, né, nós temos algo que falamos que é o seguinte, que é a convergência bíblica. A Bíblia ela converge para um único ponto. A Bíblia ela tem um tema central, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele era o profeta aguardado pela nação. Temos exemplos contra isso. A gente vê que os próprios discípulos, em algum momento, se falaram de Jesus como o profeta. Temos a mulher samaritana, que ela fala, vejo que és profeta. E o povo aguardava realmente um profeta, né? O profeta, na verdade, não um, né? Mas o profeta. Até perguntam para João Batista se ele era o profeta, se ele era aquele que queria vir, se era o Messias. Mas sabemos que ele não era, ele era o precursor, ele é a voz que clamava no deserto. Agora, os falsos profetas profetizam falsamente. E a lei, Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 a 5, e Deuteronômio capítulo 18, do verso 20 a 22, vai dizer que profetizar falsamente era um crime, sob pena de morte. Olha isso. Acho interessante a gente ler para entender aqui Deuteronômio no capítulo 18, do verso 20 ao 22. Por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura junto comigo, eu ficaria agradecido. Isso torna a aula participativa, apenas com você só como ouvinte, mas é interessante você ir buscar as referências para que você tenha esse hábito de estar lendo a Bíblia, de estar pesquisando assuntos na Bíblia, de acordo com o decorrer da aula. Então, assim, se você puder, anote as referências, acredito que isso irá agregar na sua vida, é de suma importância. Então, os versículos que eu citar aqui, no qual eu apenas citar e não falar, anota, deixa anotado aí no canto, e depois você vai lá e pesquisa e tira seu entendimento, para enriquecer o seu conhecimento. Agora vamos voltar aqui. Deuteronômio capítulo 18, do verso 20 a 22. Porém, um profeta que presumir, olha isso, presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto.
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Olha isso. Eu até grifei aqui, com soberba. A palavra diz que a soberba precede a ruína. Provérbios capítulo 16, verso 18. Um falso profeta pode ser identificado da seguinte forma, conforme podemos extrair do nosso próprio texto que acabamos de ler. Deus, o primeiro ponto, vamos dividir em pontos aqui para você entender melhor. Deus não mandou ele falar. Alguém compromissado com Deus jamais falaria em nome do Senhor em vão. Pois Deus zela pela sua palavra e pelo seu nome. Então, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus jamais feriria o nome do Senhor. Um exemplo prático é caso você tenha uma pessoa de sua confiança, uma pessoa no quem você conhece o caráter, sabe que você tem um caráter de Cristo. Ou pode ser até uma pessoa que você sabe que tem um caráter ilibado. E talvez nem seja cristã, mas você sabe que aquela pessoa você pode confiar, pode se abrir para ela, pode falar coisas para ela e saber que ela não espalharia, que ela jamais iria denegrir o seu nome. Então isso aqui é muito forte, porque é esse tipo de relacionamento que nós devemos ter com o nosso Senhor. Se o Senhor ele cuida de nós, nós temos que cuidar e zelar pelo nome do nosso Senhor para que o nosso testemunho, o nosso nome não seja denegrido. Assim como nós zelamos pelo nosso nome, o nosso Senhor zela pelo nome dele. Então ele jamais usaria alguém dessa forma, ou aliás, permitiria que o seu nome fosse dito em vão. Então aqui temos um juízo para essa pessoa. Outro ponto, falar em nome de outros deuses. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus sabe exatamente que existe apenas um único Deus. Essa pessoa jamais iria se comprometer com outros deuses, com falsos deuses, porque ela saberia do fundo do seu coração que só existe um Senhor. Outro ponto, como eu já falei aqui, o Senhor ele zela pela sua palavra. Então, o não cumprimento da palavra de Deus, isso aqui é algo que Deus ele zela pela sua palavra. Deus é um cumpridor de promessas. Deus é especialista em cumprir promessas. Deus jamais prometeria algo para alguém no qual ele não fosse cumprir, porque isso não faz parte do caráter do nosso Senhor. No caso aqui, não que eu faça isso, mas se por uma questão de humanidade, de falha humana, eu poderia te prometer algo e não cumprir. Agora, Deus, jamais. Jamais. E uma pessoa que tem um relacionamento com Deus sabe quem é o Senhor suficiente para entender que Deus jamais diria uma palavra no qual não fosse cumprir, porque o nosso Senhor é verdadeiro em toda a sua essência e seu ser. Porque o nosso Deus, ele é a verdade absoluta. A verdade no qual ninguém pode questionar. O Senhor é a verdade. Então aqui, para fechar esse ponto que nós extraímos do texto, né? Só uma recapitulada aqui, para a gente entender. Deus não mandar falar, e o homem mesmo assim, pelo seu próprio entendimento, resolveu falar, por conta da sua soberba. Falar em nome de outros deuses. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus sabe que só existe um Deus. E o não cumprimento da sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Deus tem um caráter. Deus é verdadeiro. E aqui fechamos esse ponto. Agora, os falsos profetas em Ezequiel, nós temos dois lados. E a Bíblia nos mostra esses contrapontos, pois assim como existem profetas bons, também existiam profetas ruins, o que é algo muito ruim.
Então a gente vamos ler aqui Ezequiel capítulo 13, no verso 16. Os profetas estavam anunciando a paz. Aqui eu estou parafraseando para que você possa entender o contexto. Mas, na verdade, Deus já tinha liberado o juízo sobre Jerusalém. E neste versículo, na tradução, se você pegar a tradução da King James atualizada, a palavra ali do Senhor está falando que é soberano, porque Deus é soberano. E não vai ser a vontade de alguém que fará com que ele mude o que já decretou. Pois o povo de Israel já tinha se corrompido adorando os falsos deuses. A apostasia já fazia parte daquela geração. Então Deus decretou juízo àquele povo que era eles irem para o exílio. Se nós pegarmos aqui a passagem que vai dizer o seguinte, quer dizer, os profetas aqui eu estou usando uma outra tradução. Já falaram o seguinte, quer dizer, os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, e vem visão de paz para ela, não havendo paz, diz o Senhor. Ou seja, eles estavam profetizando o seu próprio entendimento. Eles estavam profetizando algo que o Senhor não falou. E olha aí o que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 18. Eles falaram aquilo que Deus não falou, ou seja, estão falando, querendo denegrir o nome do nosso Senhor através dessa atitude. Ou seja, são homens que a gente pode ver que têm desvios de caráter. E o caráter é de suma importância para um homem de Deus. A gente vê que esses homens não estavam a serviço do Senhor. Eles estavam, na verdade, fazendo um desserviço. Essa é a verdade. No tanto que eles são chamados de loucos no hebraico, que significa que é Nabal, que significa ser insensato ou tolo. O profeta Ezequiel chama-os de inimigos que afrontam a Deus. Pois o coração desses homens estava cheio de engano, a ponto de blasfemarem, afirmando coisas que não ouviam e nem conheciam. Olha isso, gente. A que ponto chega a humanidade de falar coisas que o Senhor não falou, de se forem entregues aos próprios sentimentos, aos próprios anseios, a ponto de chegar e falar aquilo que Deus não falou. A falta de temor desses homens chega a ser algo que é de nos assustar, faz com que nós tenhamos um certo receio a receber certas coisas, mas nós não podemos também nos fechar, né? Acho que o ideal é nós nos blindarmos através da palavra, porque eu entendo que se Deus ela pela sua palavra, Ele jamais pediria para que alguém falasse algo que não estivesse pautado naquilo que diz as Escrituras. Então o fundamento para qualquer coisa sempre será a palavra de Deus. Se você não tiver a Bíblia como seu fundamento, como seu manual de prática de fé, como seu manual de vida, eu tenho certeza que esses enganos você saberá identificar. Porque esses profetas eram como raposas no deserto. O profeta os chama de raposa no deserto. Por quê? Eram destrutivos à nação, que já estava desolada por conta do exílio. Então, esses homens estavam se aproveitando da fragilidade daquela situação. O que é um perigo, pois no momento da fragilidade, as pessoas ficam mais propícias ao engano. Por conta da adversidade que estão vivendo. São capazes de se apegar a qualquer coisa que alguém possa afirmar que veio de Deus. Pois nós precisamos sempre ouvir a voz do nosso Senhor. Sempre uma palavra de consolo, uma palavra de bênção. Mas como igreja devemos permanecer alertas a tudo e a todos. Pois mesmo na dificuldade, o nosso discernimento deve continuar alerta para as pessoas mais intencionadas. Não tirem proveito disso. Nós não podemos dar brecha. Nós não podemos permitir que a nossa fragilidade faça com que nós percamos o discernimento espiritual. Porque não justifica. Um momento de fragilidade, um momento de tensão, um momento de angústia. Isso não pode fazer com que
o nosso firmamento, a nossa base, que é a palavra de Deus, seja abalada, né? Nós temos que ser inabaláveis. Porque se tivermos a casa construída na rocha, que é Cristo, nós não seremos enganados. Então, se eu tiver um conselho para te dar, se firme cada vez mais no estudo da palavra de Deus. Ore mais, pedindo discernimento espiritual. Comece a buscar mais no Espírito. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Seja sensível à voz do Espírito Santo. O profeta do Antigo Testamento não era bem visto pelas autoridades, pois a maioria das vezes tinha uma palavra de juízo para eles, pois os reis tinham que cumprir a lei do Senhor conforme todos os israelitas. Pois, de acordo com a própria lei, o rei deveria ter uma cópia pessoal para que meditasse todos os dias nela, para que não se desviasse. Mas alguns se desviaram, e Deus usava os seus profetas para entregar uma mensagem a eles. Em 2 Reis, capítulo 9, no verso 7, Deus declara vingança contra Jezabel, pela morte dos seus servos, que aqui no caso está se referindo aos profetas que ela matou. O cargo gera responsabilidade e não isenção de responsabilidade. Então a gente vê que ela é uma mulher que estava preocupada mais com o seu cargo, né? Mas isso não isentava Acabe, que era o esposo dela, da responsabilidade de como rei de Israel em cumprir a palavra de Deus, né? Mas eram idólatras, pessoas que apóstatas, que estavam distantes do Senhor. Por isso que o profeta ia lá e dava uma palavra para eles. O cristão, agora trazendo isso para a igreja, para o dia de hoje, o cristão não deve se preocupar em agradar o mundo, mas deve se preocupar se o mundo estiver se agradando dele. Pois os princípios e valores estabelecidos pela palavra não devem ser jamais questionados. Pois temos um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ele permanece para sempre. Ele é Pai da eternidade. Então, o Senhor, Ele sempre está disposto a falar conosco se estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Agora, esses portadores de mensagens falsas, o próprio Senhor revelou a Ezequias as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Assim como ocorreu naquele tempo, nos dias de hoje também tem acontecido. Por isso é algo que irá existir até a volta de Cristo, no meu humilde entendimento, pois existem muitos no nosso meio que buscam deturpar a palavra de Deus, querendo mexer em fundamentos que vão contra a doutrina de Cristo, pois Cristo ele é a verdade, não é qualquer verdade, né? Como eu falei, é a única verdade, a verdade absoluta, a verdade que não tem, que é inquestionável, né? Algo muito interessante, se você puder anotar, ou se depois você quiser ler para meditar nessa passagem, acredito que valerá muito a pena, que irá agregar na sua vida. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 4, a falar o seguinte: aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas olha que ponto interessante, se Cristo é a verdade, ou seja, Cristo não está nessa pessoa, a partir do momento que não obedece os seus mandamentos. João também vai falar que aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. No Evangelho de João está escrito isso, o próprio Senhor Jesus falando isso aí. Então, quando esses homens não manifestam o caráter de Cristo, isso faz com que a ira de Deus caia sobre esses homens, caia contra esses falsos profetas. No Antigo Testamento, esses homens se sentiam protegidos, pois eles falavam que era agradável para as autoridades.
então se sentiam seguros. Mas a verdadeira segurança está em falar a verdade que vem do Senhor. E nós, como igreja, como a noiva, devemos estar alertas a qualquer movimento estranho da nossa igreja. Pois muitos se vestem como peles de cordeiro, mas são verdadeiros lobos querendo arrebatar o rebanho. Pois buscam a divisão da igreja, criando heresias, falsas doutrinas, que é a heresia, né? Então devemos estar atentos e firmes na palavra de Deus. Meu irmão, se eu puder agregar algo na sua vida, aqui eu caminho para o final da nossa aula, é que eu peço que você busque cada vez mais estudar a palavra e não se contentar com poucos minutos, mas gaste tempo na palavra. Medite na palavra, meu irmão, para que não seja enganado, e busque sempre falar com muito temor aquilo que Deus te falou. Mas que não saia nada humano, mas sim apenas de Deus. Que você se permita ser usado pelo Senhor. Que você permita ser sensível à voz do Espírito Santo. E sempre quando você tiver algo para entregar para alguém, ore a Deus, peça a Deus que haja confirmação nisso que você tem para falar. E sempre fale com muito temor. Que o Senhor cresça mais e mais, e nós sejamos cada vez mais pequenos. Que Deus te abençoe abundantemente. Que você tenha um excelente momento de estudo, tá? Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu gostaria de te convidar para seguir o Crente Docente no Instagram. É @crentedocente. No Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. E ativar as notificações do canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe abundantemente.